Então, vou fazer o seguinte: eu vou falar um pouquinho de mim, e depois, de repente, algum deles podia falar um pouquinho do grupo, quem são eles, o que é que eles estão fazendo, e depois eu volto para mim, faço um monólogo de Shakespeare. Mentira! E aí a gente vai tecendo a nossa conversa assim, um pouquinho eu, um pouquinho vocês, e a gente abre para perguntas, e depois a gente vai para fazer um exercício. Tá legal assim? Tá ótimo, tá ótimo. Então, é exatamente isso. Se apresente aí para a galera, para a gente entender, né, para conhecer um pouquinho do seu trabalho e também falar um pouquinho sobre a função de um preparador de elenco aí, né? Porque eu acho que deve estar cheio de carinha de interrogações aí. Com certeza. Então, gente, eu sou Ilona Vir. Pre- Esse ah, nome, assim, gringo, né? A pessoa, na verdade, é baiana, viu? preparador de elenco é tipo Uhum, coach? Ah, tá, entendi. exatamente. Isso aí, galera. Eu tenho 32 anos. Eu moro no Rio há 8 anos. E durante todo esse tempo que eu estou morando aqui no Rio, o meu trabalho tem sido bastante focado em preparação de elenco. A minha formação inicial é como atriz. Eu fiz faculdade mesmo de teatro, fiz na escola de teatro da UFBA, lá em Salvador. E depois eu comecei a desenvolver outras pesquisas dentro de grupo de teatro que me levaram a trabalhar com a preparação. Essa função de preparador de elenco, que tem muita gente que chama de coaching, que tem muita gente que chama de treinador, que seria aí uma tradução literal da palavra coaching em inglês, né? O coach é o treinador, que a gente sempre ouviu relacionado a esportes, né? Ah, o treinador, o técnico, o treinador do time. Então é a gente levando um pouquinho a função do ator também para esse lado mais físico, de estudo, de treinamento, de preparação. A função do preparador é uma função muito mais recente nessa divisão de papéis aí do fazer artístico. A mais antiga realmente é a do ator. Depois a gente tinha um ensaiador, que não chega a ser um diretor de teatro. Depois vem o papel do diretor. Depois ele vira encenador e pensa em tudo na cena. E aí a gente começa a subdividir. A gente começa a ter o diretor que trabalha só com ator, o diretor que não sabe trabalhar com ator, que só sabe pensar no geral da cena, mas não sabe estimular o ator. E aí surge a necessidade do preparador. Esse preparador, às vezes, ele tem uma formação como diretor, às vezes ele tem uma formação como ator, às vezes ele trabalha muito com produção de elenco, procurando novos talentos, nananã. Depois que ele encontra esse elenco, ele acaba fazendo os ensaios e trabalhando com esse elenco para entregar na mão do diretor. Mas é uma função que é mais recente, sim, principalmente aqui no Brasil. Porque se a gente for pensar a nível dos Estados Unidos, de indústria cinematográfica, de Hollywood, o preparador de elenco já tem aí um tempo lá. E é por isso que a gente ouve primeiro falar em inglês. A gente ouve primeiro coach. Então, nos Estados Unidos, muitos atores só trabalham se tiverem um preparador, e nem sempre isso é dado pela produção, então nem sempre é o filme que tem o preparador de elenco do filme, ou a série que tem o preparador. Não, muitas vezes essa é uma busca individual do ator. Aqui no Rio, eu tenho feito esse trabalho das duas formas. Muitas vezes eu sou contratada da produção, então, por exemplo, eu já fiz peças de teatro, inclusive eu conheci a Michelle assim, eu estava produzindo uma peça junto com amigas e a minha função nessa peça era ser a preparadora de elenco. Outra amiga era a diretora. Então, a minha função é trazer uma pesquisa prévia para o elenco, para quando ele chegar na mão do diretor para marcar a cena, para ensaiar a peça inteira ou para filmar, o ator já tem esse personagem bem construído, bem interiorizado. Então, a preparação ela vai desde um trabalho físico, vocal, passa por construção de personagem, se tiver sotaque, uma forma de andar, um tique nervoso, até o estudo do texto. Até a gente estudar todo o texto e decorar o texto. Veja que eu falo estudar e decorar. São duas coisas diferentes, tá, gente? Então, eu trabalho em algumas produções onde eu sou contratada para estar com o elenco inteiro. Então, desde o cara que vai fazer o vilão até o menino que passa atrás com o pacotinho de pão, eu vou trabalhar com todo mundo. E eu também trabalho de uma forma individual, quando eu não sou contratada pela produção, quando eu sou contratada diretamente pelo ator.
esse trabalho eu faço basicamente com 2 atrizes da Globo, que é a Drica Moraes e a Débora Bloch. Como elas pegam sempre papéis muito grandes, eu diria que eu sou preparadora exclusiva delas, mas não é porque a gente tem um contrato de exclusividade, não. Mas é que elas pegam papéis muito grandes e eu realmente não teria tempo de estar com outras pessoas enquanto eu estou com elas. Elas geralmente são as protagonistas ou têm um papel de muita relevância dentro da produção. E elas são contratadas fixas da Globo. Então, assim, termina uma coisa, passa 2 meses, elas já estão começando outra, passa 3 meses, elas estão começando uma novela. E, assim, quando a novela começa a ser gravada, isso quer dizer que a gente já está trabalhando há uns 2 meses antes. Isso quer dizer que a gente já pegou 50 capítulos para estudar, decorar, já fez teste de figurino, maquiagem, blá, 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 enfim. Então, esse é um trabalho que tem crescido muito, tanto na procura dos atores quanto das produções. Eu acredito que muito em virtude disso, de que os diretores hoje em dia não têm tempo, não têm vontade ou não têm preparo para estar lidando diretamente com o ator, para estar ali instigando no ator as emoções, a entender toda a trajetória do personagem. O diretor está muito mais preocupado hoje com a cena em geral. Então, eu acho que a demanda tem aumentado muito, e principalmente com aqueles atores que não querem sempre oferecer o mesmo resultado. Com aqueles atores que não querem estar sempre entregando o mesmo tipo de personagem, o mesmo perfil. Na televisão, por exemplo, isso é muito comum de acontecer. Você vai pegando um trabalho em cima do outro, a própria TV te enxerga dentro de um perfil físico, de idade, de outros personagens que você já fez. Então, começa a colocar você dentro daquele rótulo, daquela caixinha. E se o ator não correr atrás de mostrar a versatilidade dele, que ele tem como fazer coisas diferentes, essa oportunidade geralmente não cai do céu. Então, esse trabalho individual do ator é o que vai garantir para ele ser visto, ser reconhecido e estar sempre entregando um trabalho melhor. Então, para vocês perceberem, as 2 atrizes, que são as que eu mais trabalho, tanto a Débora quanto a Drica, são atrizes que já estão numa faixa etária 50 para cima, que já tem uma história no teatro, na TV e no cinema de quê? 30, 35 anos de carreira. A gente poderia pensar assim, ué, mas elas ainda vão ficar estudando em casa com uma pessoa antes? Será que elas já não sabem chegar lá na Globo, no estúdio? O diretor falou ação, elas estão fazendo? Saber, sabem. Saber, sabem. Se eu dissesse para vocês que elas só conseguem fazer a novela porque estão comigo, mentira. Não vou contar essa mentira aqui. Mas, justamente, por elas fazerem tão bem, elas se preocupam. Se preocupam em manter esse nível, se preocupam em oferecer uma coisa nova para o público e em sentir prazer de estar atuando. E você sente prazer quando você mesmo está descobrindo coisas novas em você, sabe? Quando você está descobrindo novas formas de chegar no personagem, de se comunicar com os outros atores, de estar naquele espaço, né? Seja ele teatro ou seja ele a tela, cinema, TV, e hoje em dia a gente tem internet, que também é um espaço para a gente estar fazendo nosso trabalho de criação. Então, o papel do treinador, do preparador de elenco ou do coaching é a mesma coisa, é fazer esse trabalho prévio, é preparar o ator antes, para o ator se sentir seguro, para o ator ter tido um espaço de treinamento, de improvisar, errar, ter vergonha, travar, e poder chegar lá na hora do trabalho melhor. Então, a gente pode fazer preparação para teste. Muita gente vai ter oportunidade de fazer uma audição, de gravar o cadastro na Globo e fala comigo, Ilona, eu recebi um monólogo e esse monólogo, né, é 1 minutinho e eu queria mostrar o melhor de mim nesse 1 minutinho. Então tem que estudar. Então tem que estudar esse monólogo, tem que ver as nuances desse texto. Estudar para ter tudo pronto? Não. Estudar para conhecer todas as possibilidades que você tem. Não é para você cristalizar uma forma, mas é para você experimentar e ir descobrindo dentro de você. Eu consigo falar isso aqui mais agudo, e mais agudo parece que eu estou me questionando, parece que eu tenho dúvida. Mas eu também consigo falar mais grave. Mais grave parece que eu estou me lembrando de uma coisa no passado que tem a ver com isso que eu estou falando agora. Enfim, gente,
é um mar de possibilidades que vocês com certeza já experimentaram. Se não experimentaram, vão começar a experimentar cada vez que vocês estudarem mais e que vale muito a pena. Agora, não deve ser muleta para o ator. Quando eu digo muleta, eu digo o quê? Aquele ponto de apoio que se o ator não tiver, ele não se segura em pé. Ator tem que ter independência. Ator tem que saber estudar sozinho. E ator tem que querer também estudar sozinho. O preparador, ele é um acessório, ele é um plus, é uma coisa a mais, é alguém para você trocar, jogar. Mas assim, eu só faço um teste se eu tiver um preparador de elenco. Eu só consigo fazer uma peça se eu tiver um preparador de elenco. Não, gente, é mentira. Você consegue sim estudar, desenvolver, conversar com um amigo, marcar com o seu colega de cena para ensaiar mais cedo, tirar dúvida com o seu diretor. Consegue, sim. Vai ter diretor que é maravilhoso para trabalhar com ator. Agora, quando sai uma atualização no celular, a gente não pensa em ter, para poder ter os emojis novos, as funções, poder mexer em tudo. É a mesma coisa. Com a nossa carreira, com a nossa profissão, é a mesma coisa. Saem coisas novas, métodos novos, formas de estudar, e eu acho que é legal o ator estar aprendendo, estar se reciclando, estar lendo, estar assistindo, e por que não contratando, às vezes, uma sessão com um preparador para ver se ele se dá bem, se é isso que ele precisa, se esse é o caminho dele. Então, acho que eu consegui fazer um apanhado para vocês do que é que o preparador faz, qual é a necessidade, e vou deixar um pouquinho aberto se vocês quiserem saber alguma coisa em relação a isso, especificamente. Vou abrir um pouquinho para vocês. Pode ser você também, viu, Sheila? Pelo amor de Deus. Não é só esses meninos, Não, não. vamos ver aí com essa galerinha aí se surgiu alguma dúvida, se tem alguma coisa aí já na cabeça que alguém queira perguntar. E aí? Porque senão depois no final elas ficam, tia Sheila, mas eu queria fazer essa pergunta, só que você ela já respondeu com a pergunta que você fez. Falei, tá bom, dessa vez eu vou inverter. Cada um vai começar Tem uma perguntando. dúvida, Sheila. Ah, Posso? Eu também posso? A dúvida é saber, você começou como atriz, como foi essa transição de atriz para preparadora, coaching? Bom, o meu primeiro emprego foi como professora de teatro. Eu fazia o bacharelado, né? Quando você faz o bacharelado, você está se preparando só para ser atriz. Quando você quer ser professora de teatro na faculdade, você tem que estudar licenciatura. Estou explicando isso porque eu acho que muitos meninos podem não saber essa diferença. Eu não sabia. Por exemplo, fui descobrir quando fui me inscrever no vestibular. Então, assim, eu fiz uma formação que era focada na criação do ator, né? Como você ser um ator. Mas, na vida real, você precisa pagar contas e comer. Essa é a verdade. E nem sempre você consegue ganhar dinheiro logo como ator. Assim, claro que você faz a Branca de Neve naquele aniversário das crianças no final de semana e ganha alguma coisa. Claro que você trabalha no camarote do Carnaval da Bahia, dizendo que é a menina da Timbalada e ganha alguma coisa. Mas, assim, aquele dinheiro todo mês, né? E na minha vida eu tive que trabalhar logo cedo. Então, eu passei no vestibular com 17 anos. E aí, logo comecei a trabalhar. E comecei a ser assistente da minha professora de teatro da escola. Então, eu comecei ali observando ela. Então, ela me colocava assim, para cuidar do aquecimento e alongamento dos meninos, antes dela começar a parte prática da aula. Então, eu já tinha que parar em casa e pensar o que eu sei de alongamento, de aquecimento, que eu tenho propriedade, que eu não vou expor ninguém a se machucar, né? Porque eu não sou formada em educação física. Então, o que é que eu sei de aquecimento e alongamento, de trabalho de ator, para levar? Como é que eu adapto isso se eu tenho 3 turmas? Uma turma que vai de 6 aninhos até 9, outra que vai de 10 a 12. Então, você vai treinando o seu olhar para observar esses corpos, seu ouvido para ouvir essas vozes, para identificar o padrão de comportamento de cada aluno, quais são as necessidades. Vai aprendendo a medir tempo, como é que você usa o tempo, quanto tempo eu tenho, a outra professora vai pegar, enfim, fazendo, observando e você vai aprendendo. Junto com isso, eu estava evoluindo na minha faculdade, então eu também aprendia exercícios que os meus professores faziam,
como é que fluía ensaio, como é que os diretores resolviam esses ensaios. A minha faculdade foi uma faculdade extremamente prática. A UFBA é focada na prática. A cada semestre você tem uma peça, e essa peça é a prova. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é uma das melhores formações de ator que a gente tem no Brasil. Porque você tem toda a parte teórica para te dar um arcabouço, você estuda história do teatro, ética, semiótica, mas a vida do ator é prática. Então, assim, é ensaio e montagem o tempo inteiro. E eu tive diretores muito bons na faculdade. Eu tive diretores muito bons que conduziam processos criativos maravilhosos. Então, eu ia vendo aquilo e registrando no meu corpo. E registrando no caderninho. E fazendo diário. Quando ele fez a prática assim, eu me sentia assim, assado. Dia tal, eu fiquei rouca no final do ensaio. O que será que eu fiz de errado para ficar rouca? Fui observando dentro do meu corpo, fui registrando, né, essas sensações, como é que eu provocava emoção em mim. Ao mesmo tempo, fui lendo Stanislavski, lendo Grotowski, entendendo como eram os processos desses grandes teatrólogos. E trabalhando como assistente da minha professora. Minha professora saiu de cena, se aposentou e me deixou um emprego de presente. E agora você vira professora dessa escola. Nessa época, o MEC não obrigava a licenciatura para você trabalhar em escola. Não era escola de teatro, né? A teatro era aula extra, mas eu ainda podia ser contratada da escola mesmo não tendo a licenciatura. Então eu comecei como professora. Comecei com criança, com adolescente. Depois, quase todas as peças que eu fiz, que ganhou o edital, a gente dava como contrapartida uma oficina. Compartilhar o processo criativo. Chegar nos lugares, conhecer as pessoas que vão assistir a sua peça e conversar com elas e mostrar como foi que você chegou naqueles resultados e tentar trazer elas para isso também. Então, eu viajei muito interior do estado da Bahia, muito. A gente viajou bastante o Nordeste, com um espetáculo de formatura nosso, que foi uma peça de Nelson Rodrigues. E quem dava a oficina era eu, porque os meninos falavam, a Ilona já é professora, já sabe lidar com as pessoas, com as crianças e tal. E aí, de criança, eu fui começando a pegar um público adolescente e adulto, porque Nelson Rodrigues é para maiores, né? Não tinha criança na nossa plateia. Quando eu cheguei no Rio para fazer parte de um grupo de teatro. Eu não caí de paraquedas, eu vim já para dentro desse grupo. Esse grupo não existe mais, se chamava Companhia Terra de Teatro, com a diretora Malu Vale, e era um grupo muito de pesquisa, muito, assim. A gente estava embarcando numa linguagem de teatro musical, mas completamente diferente do teatro musical Broadway. Era só música brasileira, a gente tinha um estudo da canção, da palavra diferente, enfim. Dentro do meu próprio grupo, eu comecei a conduzir algumas práticas. A diretora falava assim, tal dia do ensaio eu vou chegar 2 horas mais tarde, porque vou estar num compromisso tal. Então, Ilona, conduz as práticas. Então, eu começava fazendo aquecimento, alongamento, conduzindo cena, nananã, num espaço de muita confiança, porque eu estava dentro do meu grupo de teatro. Então, muito mais fácil, né? Você fazer besteira, não saber. Ai, gente, não sei, agora corre para a direita. Peraí, vamos juntar todo mundo aqui no centro. Vamos. Então, também foi muito errando num espaço onde eu tinha outros pesquisadores, onde eu me sentia segura. A partir daí, a diretora do meu grupo era a melhor amiga da Drica Moraes e me indicou para a Drica. E aí eu fui trabalhar com a Drica. E aí a Drica é a melhor amiga da Débora Bloch. E aí me indicou para a Débora. E aí hoje em dia elas brincam assim, a gente não divide você com mais ninguém. Mas assim, foi uma coisa bem natural da vida, né? Eu não pensava assim, como é que eu vou fazer isso? E que o que me estimulou muito foi a necessidade financeira. Eu acho que se eu tivesse assim com uma super grana folgada, eu ia pensar assim, não, quero só ser atriz, que é uma delícia. Mas, né, precisando trabalhar e podendo trabalhar o mais dentro da sua área possível, é uma alternativa que traz muito aprendizado para o meu lado atriz. Porque eu vejo como é que as coisas se desenvolvem dentro do outro ator, dentro da outra atriz. Eu vejo quais são os caminhos que ela percorre para chegar ali, né? Então eu começo a pensar, será que eu tenho esse caminho também? Como é que é? E assim, por exemplo, o treinamento para a novela, que eu faço muito com a Drica e com a Débora,
eu tenho que fazer todos os outros personagens, todos. Então, assim, quando a gente vai estudar uma cena, eu e a Drica, a gente começou em Império, que ela fazia Cora, que era a ultra vilã. Contribui muito para o meu aprendizado como atriz, assim, muito, muito. Mas só para fechar a resposta, foi de uma maneira natural, não foi premeditada. E aí, meninas, Júlia, você já está aí com a sua pergunta na ponta da língua? Eu acho que para mim é mais confortável as emoções tipo de felicidade, alegria, essas coisas, para conseguir transmitir para o público e tudo mais. E para mim é mais difícil ser melancólica, essa coisa também de chorar, angústia, essas coisas. E aí eu queria saber se você tem alguma técnica para, sabe, conseguir transmitir melhor ou pegar mais rápido, porque ao vivo também, né? Imagina, eu não consegui fazer, aí eu não sei, entendeu? Eu nunca peguei um personagem que eu precisasse chorar ou algo assim, mas seria bom eu começar a trabalhar nessas coisas. Então, Júlia, existem alguns métodos que já foram desenvolvidos por algumas pessoas, nenhum deles desenvolvidos por mim, tá? Para a gente trabalhar com emoção. O primeiro que eu li e que eu uso muito até hoje é o Stanislavski, Konstantin Stanislavski, russo, mas tem tudo em português. Pode anotar aí. Às vezes você vai achar Constantin com C, às vezes você vai achar Constantin com K, mas se você botar Stanislavski, que começa com S, de sapo, você vai achar. Jogou Stanislavski no Google, achou. Como ele é das antigas, tem bastante sebo que vai vender com um preço super acessível o livro. Se não tem suas professoras aqui que têm o livro em casa, é só pedir emprestado. Pronto. Eu sei que hoje em dia as pessoas jovens como você, Júlia, elas leem muito no computador e no celular. Eu prefiro ter o papel e estar com o lápis ali riscando e marcando umas coisas. Stanislavski fala uma coisa que é muito usado, que é adaptado. As pessoas também falam com outras palavras, mas eu vou por ele. Que ele usa a memória afetiva. O que é isso? A gente tem as nossas experiências de vida, coisas que a gente já passou e que ficam registradas dentro da gente. Às vezes, o cheiro de alguma coisa te lembra uma situação, te lembra uma pessoa. Às vezes, o sabor. E muitas vezes, como atriz, você vai precisar acessar emoções pelas quais você nunca passou de verdade. Isso acontecia muito comigo quando eu estava começando a estudar, porque eu tinha uma tendência de trazer um peso para as coisas, para a minha atuação, para as minhas histórias, que não condizia com a idade que eu tinha. Eu fazia as coisas bem mais pesado. Por quê? Porque eu tive uma vida onde eu tive que amadurecer muito cedo. A minha mãe ficou muito doente quando eu tinha 12 anos. E eu virei o chefe da casa. Inclusive tendo que cuidar da minha mãe. Então, isso trouxe a minha voz para esse lugar mais colocado. Durante um bom tempo, eu tinha o ombro levemente curvado para frente, né? Aquela coisa de quem carrega um peso, de quem tem muita responsabilidade. E os meus primeiros professores na faculdade vieram logo falar comigo, né? Olha, você tem 17 anos. Você vai fazer uma personagem de 17, pelo amor de Deus. Porque pro vestibular eu preparei Medeia, só pra você ter noção, assim. Mas por quê? Porque eu me identificava com esse tipo de emoção. E aí, quando eu tive que fazer emoções mais condizentes com a minha idade, eu não achava o registro dentro de mim. Uma menina mais inocente, uma coisa mais alegre, mais pra cima, não achava. Catava, não achava. E aí tem uma passagenzinha em um dos livros do Stanislavski, que ele fala que ele está dirigindo uma jovem atriz, muito, muito jovem, e que ela tem que fazer uma cena de paixão, de prazer, uma coisa assim, com bastante sensualidade, que demonstre bastante prazer, e que a menina não conseguia fazer de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí ele vai conversar com ela, e ele diz para ela assim, olha, o que eu preciso é como quando você tem a primeira noite com o homem que você ama, eu preciso que seja essa emoção, esse prazer. Ela fez uma carinha assim, ele, você nunca teve uma primeira noite, né? Você é uma moça que ainda não viveu essa experiência. Você não tem esse registro dentro de você. Então, vamos buscar
o que você tem de registro de uma grande emoção, um prazer, uma coisa maravilhosa. Aí ela diz assim, torta de nozes. Quando eu como um pedaço de torta de nozes, eu sinto um prazer, eu sinto uma coisa. E aí ele foi vendo como a voz dela mudava, o brilho no olho. Por quê? Porque ela estava acessando essa memória afetiva, né? Essa emoção que brota dentro de você naturalmente quando você lembra de alguma coisa. Então, isso é uma técnica, tá, Júlia? Isso não é a única, não dá certo para todo mundo, mas é uma técnica. Aí agora eu vou contar. Eu sou péssima para fazer cena de choro, péssima, horrível. Eu não sou aquela pessoa que, ai, agora vem a lágrima do canto esquerdo, uau, Globo me contrata. Aquele tipo de pessoa que consegue chorar com qualquer coisa. Aí o que que eu tenho? Eu tenho assim umas 5 memóriazinhas, aquelas 5 que eu uso. Qual o problema disso? Elas se esgotam. Você não consegue 300 vezes chorar com a mesma lembrança. Eu usei muito, ó, vocês vão dar risada. Um cachorro que morreu. Eu amava meu cachorro. Meu cachorro morreu. Eu sofri muito quando meu cachorro morreu. E aí um dia no ensaio de um não sei o quê, precisei dar o resultado, fui lá e catei. Dandara morreu. Chorei, lindo. Na terceira vez não funcionava mais, já gastou para mim que Dandara morreu. Então, assim, não é a única técnica? Não, não é. Mas você podendo observar as reações, o caminho que o seu corpo faz. Quando você está acionando essa memória, por exemplo, se o coração dá uma leve acelerada, se isso muda um pouquinho a sua respiração. Aí, por exemplo, eu tenho uma tremidinha que dá no queixo, eu sinto uma tremidinha. O topo da minha cabeça fica bem quente, é como se a minha emoção, como se ela viesse assim do umbigo, acelerasse o coração. Aí eu sinto aqui, aí parece que sai pelo olho, pum, derrama. Isso é fruto de bastante observação. Ah, observação como? Você fica em casa, Ilona, se olhando no espelho? Não, eu não. Mas Júlia pode. Júlia pode querer trabalhar assim. Eu já fiz mais peças, já fiz mais filmes, já fiz mais trabalhos, estive numa sala de ensaio e pude me observar nessas situações, em cursos, em aula. Eu gosto mais de trabalhar dessa forma. Mas tem gente que rende super sozinho em casa. Tem gente que pega o texto para estudar em casa e, ó, pá, pum, vai cheia de emoção. Então, assim, isso é uma técnica. Existem várias outras. O que eu gosto sempre é de descobrir isso no meu corpo. Como é que o meu corpo se comporta. Então, às vezes, você precisa ter todo um treinamento físico antes. Tem atores que funcionam quando estão bem cansados. Então, a gente vai fazer todo um trabalho de alongamento, de aquecimento, correr pela sala, trabalho de respiração, nananana. Aí o ator vem com um texto, aí você diz assim, ó, fala o texto de qualquer forma. Se esquecer, começa de novo, vai falando de qualquer forma, de olho fechado. Aí a pessoa tá ali, ofegante, porque correu, não sei o quê. Eu queria dizer pro meu pai, pra minha mãe, que eu amo muito eles, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, para, respira, registra como é que tá tudo no seu corpo. Registra o suor, registra se tá quente, se tá frio, se você tá tonto, nana. Abre o olho e fala. Aí a pessoa abre o olho, eu amo meu pai, a minha mãe. São resultados, varia de ator para ator. A gente vai observando o ator que a gente está preparando e o ator vai se observando. Eu acho que a grande sacada é essa, justamente para você não ficar dependente de nenhum método. A sacada do ator é se observar, se conhecer. Quais são as minhas 2, 3 memórias que me fazem sorrir, que me fazem chorar? É um primeiro caminho para você pensar. Como é que eu acesso emoções que não são fáceis para mim e quando eu nunca passei por aquilo que aquele personagem passou. Ah, vou fazer um personagem que é uma assassina e dá um tiro, nunca matei ninguém. O que eu tenho de parecido dentro de mim, né? Uma raiva? Fome? Por que será que o assassino mata? Será que ele tem fome? Será que ele tem sede? Será que ele tem vontade de sentir gosto de sangue na boca? Ah, então de repente fome. Então de repente quando eu como carne, ok, como é que eu sinto? Quando eu sinto fome, eu fico o quê? Fico impaciente, fico mal-humorada. Quando eu sinto fome, eu fico mais calada. Quando eu fico calada, como é que o meu rosto fica? São esses caminhos, né? De procurar coisas semelhantes, congruentes, né? Que vão para a mesma direção e que você registra no seu corpo.
E aí você observa, e aí você tenta. E pode falhar. Pode falhar várias vezes. Aí você tenta diferente, tenta diferente, tenta diferente. Tá bom? Uhum. Obrigada. A Drica perguntou aqui, né, se você usava algum método para esse trabalho, seja como atriz ou preparadora. Aí ela citou o exemplo da Ivana Schubeck. Chubbuck. A Ivana Chubbuck é uma das mais famosonas do momento, porque ela não é tão velha quanto Stanislavski. E ela treina, assim, o Tom Cruise, sabe? E ela é aquela assim, tipo, o Tom Cruise não aceita entrar no set se a Ivana Chubbuck não estiver com ele. Então, assim, ela virou uma bombadaça. A gente tem uma brasileira que estudou com a Ivana, chama Marina Rigueira. Ela dá a sessão de coach aqui no Rio, não sei se ela faz em outros lugares, mas ela faz aqui e ela usa o método da Ivana. Eu não sei como é isso. Você licencia, paga alguma coisa para usar o método de alguém. Eu não faço nada assim tão direto. Eu não pego nada assim, ó, tudo que a Ivana Chubbuck falou, tudo que o Stanislavski falou. Não, não faço isso. Eu gosto muito de entender com quem eu estou trabalhando. Então, assim, por exemplo, num primeiro encontro, eu converso muito, escuto muito o ator. Quais são os medos dele, quais são as dúvidas. A gente vai para o texto, eu quero entender o que, que ele entendeu daquele texto, o que, que ele imagina daquela história, daquele personagem, porque eu gosto muito de fazer uma coisa que é para aquele ator. Eu não trabalho com a Drica e com a Débora da mesma forma, por exemplo. Eu não preparo dois atores com o mesmo texto, que às vezes acontece, duas pessoas vão fazer o mesmo teste, vêm falar comigo. Eu não preparo eles dois da mesma forma, porque é o mesmo personagem, porque é o mesmo texto. Eu acho que o trabalho do ator, ele é muito especial nesse sentido, muito peculiar, porque tem a ver com a sua visão de mundo, como você vê o mundo, como você sente o mundo e como você reage a ele. Então, não, eu não uso um método fechado. Quem sabe daqui a alguns anos eu pego esse caruru todo e digo assim, é o meu método! Mas eu sou meio contra, sabia? Eu sou meio contra isso. Eu acho que fica parecendo que o ator só sabe fazer um negócio se ele seguir uma cartilha. Eu não acredito nisso, porque eu não faço isso como atriz. Sabe? Tipo, se eu não fizer a gênese do personagem, onde ela nasceu, com quantos anos ela falou pela primeira vez, eu não vou saber fazer a personagem. Não. Mas tem horas que sim. Tem horas que não tá saindo nada, aí eu paro, ai meu Deus, deixa eu ver. Maria Joaquina, nasceu não sei aonde. Enfim, eu faço muito com as pessoas o que eu acredito que funciona para mim também, sabe? Eu sou bem sincera nesse sentido. Talvez eu pudesse cobrar muito mais caro se eu fizesse um método super famosão, mas não, não faço isso. A Krika, ela falou que ela é do drama, comédia é sempre um desafio, mas já fez e gostou. São estilos, né? São gêneros diferentes que cada um tem uma peculiaridade completamente diferente, né? Então, é um E mundo aí dentro. muitas vezes o que acontece é que a gente não se acha engraçado e o outro acha. Sim. Acontece muitas. Não, gente, mas eu não sou engraçado, não. Pelo amor de Deus, eu não sei. E o outro acha. Ou cai um texto que é muito engraçado na sua mão, e não necessariamente você precisa saber construir tipos cômicos, você construir a piada. Às vezes a própria situação, o próprio texto é muito engraçado e basta você ter o timing de comédia. Isso concordo, né? Você saber o momento das viradas ali no texto, o tempo de reação, mas nem sempre você precisa fazer um personagem cheio de trejeitos e coisas atrapalhadas para ser engraçado. E isso é bem sensível, esse lugar, bem sensível. E, por exemplo, né, dentro dessa realidade de escola, várias vezes os alunos eles são colocados para atuar em vários personagens no mesmo espetáculo, que é, Sim. né, normal. Essa galerinha aí mesmo já começa a peça de um jeito, como um ser mitológico, lá na metade já vira um ser da natureza, já no final já vira um animal e assim vai, né? É uma mistura.
existe alguma ferramenta para deixar esses personagens, cada um completamente diferente, para ser visível para o público dentro do teatro, que né, de repente a gente tem esses recursos mais de corpo, né? Que de repente na televisão já não, é uma coisa mais psicológica, já é um tipo de comportamento, né? Mas no teatro não. No teatro a gente tem essa possibilidade de brincar mais com o corpo, ser mais caricato, entre aspas. Existe alguma ferramenta aí que a gente fala, poxa, se isso aqui pode funcionar? Eu acho que você já usou a palavra-chave aí, que é corpo. E quando eu falo corpo, eu tô falando a voz junto, porque uma coisa que acontece muito é a gente pensar em corpo e voz de uma maneira separada. Corpo é uma coisa e a voz é outra, porque tem que fazer aquecimento para o corpo e aquecimento para a voz. Mas aí vamos deixar a voz dentro do corpo, que é onde ela é produzida, né? Vamos trazer esses dois conceitos para caminharem juntos e aí pensar assim, não sei, vou falar corpo-voz. Essa é a nossa ferramenta. Essa é a ferramenta de criação primordial do ator. Primordial. Que tipo de treinamento você pode ter para o seu corpo para gerar prontidão? Essa palavra significa muita coisa. O Shakespeare não dizia estar pronto é tudo. Estar pronto é tudo. O ator tem que estar pronto. Por isso, eu sou uma defensora ferrenha do aquecimento de corpo e voz. Eu detesto ensaiar, gravar qualquer coisa sem fazer aquecimento de corpo e voz. Se eu puder fazer aquele aquecimento loucaço, correndo desabalada, feito uma louca aí, achando que tem bala perdida, aí eu prefiro. Mas nem sempre dá. Às vezes você está num ambiente pequeno, né? Um set, um estúdio pequeno. Mas assim, para o teatro geralmente dá, gente. Geralmente você está numa sala ou você tem um palquinho ali para você dar uma esticada. Eu acho que você tá com esse corpo pronto para batalha, sabe? Que o diretor faz. Ha! Tem muitos exercícios que trabalham essa prontidão, né? Tem exercício que a gente está em roda, por exemplo, e a gente vai passar um estímulo. Então, tem o estímulo do up, tem bolinha que joga, tem um estímulo sonoro, tem uma emoção que você vai passando de um para o outro. Exercícios que trabalhem essa prontidão. Eu acho que vão gerando uma consciência do aluno, do artista, sobre, o meu corpo tem que ter uma resposta rápida. Meu corpo, voz, né? Tem que ter uma resposta rápida. Eu, particularmente, como atriz, eu gosto muito de construir o personagem de fora para dentro. Eu gosto de construir primeiro o arcabouço de corpo e voz dele e depois ir encontrando as justificativas psicológicas. Então, eu construo personagens geralmente muito diferentes um do outro e eu tento levar isso para o cinema e para a TV também. Eu tento levar isso porque eu acho que é mais rico, é mais interessante e porque eu acho que vai chegar o momento em que o personagem vai pedir para ter uma composição completamente realista, naturalista, que é essa composição que parece mais o dia a dia da gente, né? Eu brinco assim, ser humano normal e não Corcunda de Notre Dame, né? Mas a gente pode lembrar aí de alguns atores que trabalham dessa maneira. A própria Drica. A Drica Moraes, ela constrói os personagens completamente diferentes um do outro. Ela faz sotaques, agora está reprisando Chocolate com Pimenta, que ela fazia a Márcia. E a Márcia fala assim, né? Sou dona proprietária do meu próprio salão, né, bem? Sou chique. A Márcia, ela fala tudo diferente. Aí, se você busca outro personagem da Drica, também novela de época, O Cravo e a Rosa, ela era vilã, a Marcela. Completamente diferente. A Marcela tinha um tom de voz, falava dessa forma. Então, assim, eu acho que é possível sim, gente, da gente fazer personagem bem diferente, inclusive para o cinema e para a TV. Tem um ator que eu gosto muito, ele, se eu não me engano, ele é inglês, mas ele trabalha em Hollywood. Ele fez A Teoria de Tudo, ele fez Os Miseráveis, que aí é musical, aí ele fez A Garota Dinamarquesa, onde ele é uma mulher trans. E aí ele faz Animais Fantásticos e Onde Habitam. Quer dizer, cada personagem dele é uma parada completamente diferente. E a gente está falando de cinema. A gente está falando de tela, de pequenininho, de muita construção psicológica. Eu adoro ver esse tipo de coisa, assim.
Sinceramente, é a minha preferência como atriz. Então, eu faço esse caminho de construir corpo e voz primeiro e depois ir preenchendo com as justificativas psicológicas, com a história, com o texto. Aí a gente vai afinando, né? No começo fica aquela coisa bem forçadona. Ó, o Matheus Solano, que se eu não me engano, ele já deu palestra para vocês aqui. Já, já. O Matheus, quando ele fez o Félix, vocês lembram dessa novela? O Félix, quando reprisar essa novela, vocês vão lembrar de mim, vocês vão prestar atenção. No começo, o Félix era bem armadão, bem forçado. Ele tinha uma coisa de mexer na sobrancelha, aí ele tinha umas coisas de falar, gente. Com o passar do tempo, ele foi calçando o Félix de uma forma, ele foi vestindo o Félix de uma forma, foi ficando cada vez mais dentro, foi ganhando nuance, foi se tornando um vilão super humano, né, com crises, com questões existenciais, até ele chegar na fase do Carneirinho. Aí com o Carneirinho ele já tinha um lado de amor. E esse personagem foi ganhando um arcabouço, um espaço interior no Matheus que é lindo de ver. Que é isso, me dá a impressão de que ele começou todo por fora, procurando os trejeitos, a coisa, a voz, não sei o quê, nanana, e depois ele foi trazendo para dentro, e isso vai ficando muito bonito. Eu acho que o corpo e a voz são as ferramentas para a gente criar personagens bastante diversos, inclusive dentro do mesmo espetáculo, porque o fato dos meninos estarem no curso é só uma amostra do que vai ser a vida. Porque eu, atriz profissional, já fiz peça que eu tinha personagem menor, então eu tinha 2, 3 personagens, eu não era protagonista. Então, assim, é vida isso. E eu acho que é muito bom para o ator poder ter essa experiência. Que bom que eles podem fazer isso agora aí, no curso. Eu acho também que é um pouco disso, né? Você tá disponível para fazer vários personagens, não significa que você não é o protagonista, você não está sendo o protagonista porque você é ruim, não. Às vezes, muito pelo Exatamente. contrário, né? Você tem que ter uma pessoa super qualificada para ficar variando entre vários personagens. Nossa. Porque imagina uma pessoa, né, que já não tem muito domínio da coisa, e ainda você dá para ela a função dela ser 2, 3 personagens no mesmo espetáculo, coitada, ela vai, né? Vai ficar muito complicado, né? Então, você, às vezes, tem isso, né? Você dá para uma pessoa que é super boa, super comprometida, aquela coisa toda, para ela passear em vários personagens, né? Então, O mercado de não... teatro musical hoje aqui no Rio, isso é muito valorizado, porque você pega o coro, Sim. você está contratado, você está numa grande produção, você faz parte do coro, você vai ter que aprender 1 trilhão de músicas, 1 trilhão de coreografias, e provavelmente você vai fazer 2 ou 3 personagens diferentes que aparecem ao longo do espetáculo. E vai ter uma super importância ali para contar a história, e tem que ter essa versatilidade, sim. E eu acho que é isso, corpo e voz, para poder criar tipos diferentes, cada um com um brilhozinho, cada um com uma coisinha. Quando ele aparece, ele é especial. E você também falou sobre questão de observação, né? Que você se observa muito para entender como isso funciona dentro de você, para depois você ter essa caixinha de memórias para você acessar. Além disso, a gente também vê várias, né, enfim, vários livros estavam falando sobre a observação do outro, né? Que a observação, na verdade, resume um pouco do trabalho do ator. É observar. O que a gente poderia indicar para essa galera de observação de pessoas, artistas, de repente, trejeitos, de repente, para construir um personagem? Quais são, né, alguns focos, de repente, direto, assim, que, poxa, observa isso, que isso aqui pode funcionar? Não sei, né? Estou jogando Eu aqui. acho que a primeira coisa, e que é a que está mais fora de moda no momento, é o hábito da leitura. A primeira coisa que eu indicaria para um ator é ler. Ler bastante coisa. Ler bons livros. Procurem os clássicos. Não é à toa que eles são chamados de clássicos. Procurem Dostoiévski, procurem Machado de Assis. Tem muita coisa, muita vida dentro dessas personagens que são tão bem escritas. E no livro, ela tá ali, desvendada para você, né? Você conhece o pensamento da personagem, você conhece as ações, a contradição entre pensamento e ação, os medos, os desejos. Então, assim, a leitura eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a criar um universo interior de vocabulário, de palavras e de vocabulário de pensamentos, caminhos possíveis para uma personagem, caminhos que a gente vai trazer
Mesmo quando eles não estão escritos na peça, na novela, no filme, é a gente que vai preencher esses outros sentidos, né? As entrelinhas, o subtexto, né? Fora o texto que está escrito, tem o texto que não está escrito, que é o seu tesouro, é você que entrega. Então, eu acho que a primeira fonte de observação, de aprendizado, eu digo assim, sem dúvida mesmo, leitura, gente. Ler. Depois, ir ao teatro. Nada substitui você estar no teatro. Fazendo, assistindo, limpando a coxia, ajudando o ator a trocar de roupa, a vivência dentro do teatro, como público, como ator, como aprendiz, é insubstituível. É insubstituível, gente. A rotina dentro do teatro te coloca de uma outra forma diante da profissão. Você ganha noção do que aquilo significa, do que é o fazer teatral. Você passa a ter um comprometimento e um respeito. E aí você vai vendo a atuação de uma maneira geral, de uma outra forma. Não só a construção da personagem, como a sua relação com aquele espaço é importante para quando você estiver no foco. Porque quando você está no foco, tudo tem que estar pronto para aquela personagem brilhar, para aquela personagem poder contar a história, poder comunicar. Mas esse outro tudo é muito importante. É muito importante você saber como é que limpa o chão do palco. É muito importante você saber como é que liga, desliga aquela lâmpada, como é que pega, quem é que pega, como é o nome do cara que abriu a porta, como é que costura aquele pedacinho do figurino que soltou. É muito importante. Então, essa observação do dia a dia dentro do teatro e das pessoas fazendo teatro é muito importante. Mas não é só assistir a peça, é estar ali vivendo isso, sabe? Porque te traz um sentido que tem que estar dentro da peça, para você ser um ator decente, para você não ser aquela pessoa que não vale nada, entendeu? Então, essa é uma outra observação que é muito importante. Ir ao teatro, ver peças. Ah, é muito caro. Tem peça barata. Não tem só peça cara. De repente, passa 2 meses juntando dinheiro para ver uma cara. Ai, pô, tenho super vontade de ver um musical, mas custa R$100. Junta uma grana para ver o musical, mas enquanto isso, corre atrás. Tem sessão popular das coisas. Tem muita coisa barata e de altíssima qualidade no Sesc. O Sesc tem muita coisa interessante. Os grandes atores do nosso país estão lá. Não se iluda. Não, eles não estão todos em Malhação, na novela das 9. Tem grandes atores que a gente não sabe que existe só porque não está na televisão. E que vale muito a pena. Outra coisa que vale a pena, que eu fazia muito quando eu estava na faculdade. Juntava todos os dinheiros que dava e dava um pulinho em São Paulo. Não é desmerecendo o Rio, gente. Mas São Paulo tem uma produção teatral de dar inveja. É um negócio maravilhoso. Teatro de grupo é muito importante. Pesquisem. Hoje em dia tem Instagram. Procure o Grupo Galpão. Procure o Grupo Armazém. Procurem os grupos de teatro. Tem o Avilola, do sul do país. Tem o Terreiros da Tribo. Tem muito grupo de teatro importante. Por quê? Porque desenvolve pesquisa. Porque procura outras formas de fazer aquilo, outras formas de construir personagem, de fazer a maquiagem, de fazer o figurino, de sobreviver como ator, mesmo não estando na Globo, mesmo não estando na Record. Então, assim, a gente conhecer o teatro do nosso país e do mundo é importante. Então, junta uma graninha, corre ali para São Paulo. Ah, fiquei sabendo que vai ter o Festival de Teatro tal de São Paulo. Pô, vou ficar 3 dias lá num albergue, pagar R$20 na diária do albergue, vou comprar esses ingressos e vou assistir essas peças. Aí depois vem cinema, que eu acho que está muito acessível hoje em dia. Mas tá aí, tem cinema para a gente estar vendo. Procurem as coisas antigas também. Vejam um pouquinho de cinema feito na Europa. Não fiquem só com blockbuster, só com os heróis da Marvel. Tem valor? Tem valor. É legal ver herói da Marvel. Ilona, se te oferecerem $1 milhão para fazer herói da Marvel, eu vou! Mas vejam outras coisas. Procurem um pouquinho de cinema italiano. Procure um pouquinho de cinema francês. São outras formas de fazer. Eu agora estou no momento cinema asiático. Estou doida com as coisas da Coreia, do Japão. Estou vivendo esse momento na minha vida. Estou vendo dorama que nem uma louca. Mas por quê? Porque eu estou vendo gente fazendo de outro jeito que eu não estava acostumada a ver. O que a Júlia está falando? Eu não estou te ouvindo, Júlia. Abre seu microfone.
Eu e a Samira, a gente vive vendo dorama e falando uma com a outra e blá blá blá. Mentira! Júlia, você quer ser minha melhor amiga? Porque eu tô velha e não tem pessoas da minha idade que gostam disso. As pessoas vão me recriminar. Júlia, a gente vai ser amiga Nossa, eu tô depois. nessa estrada há muito tempo já. A Samira que se converteu o quê? Uns 2 anos atrás? Um ano atrás. Aí a gente Eu tive que é. converter o meu irmão, Samira. Júlia. Você entende? Eu tive que converter o meu irmão. É muito Não, difícil e a converter um família que homem. fica falando? Falando que sabe o quê? Japonesa, sabe o quê? Agora eu já posso falar coreano com meu irmão em casa. Ele chega, eu falo annyeonghaseyo. Garota! Ah, Mas por que eu falei isso, gente? Porque é legal ver outras formas de atuar. Porque a primeira vez que eu vi um dorama, eu falei, o que que é isso? Por que que as pessoas estão parecendo umas loucas? Não estão parecendo umas loucas, é outra cultura. É outra forma de expressar alegria, raiva, enfim. Pra gente não ficar muito fechada no que chega fácil só, sabe? Só no blockbuster, só na novela. Procurem outras coisas. A Netflix, hoje em dia, disponibiliza conteúdo do mundo inteiro, gente. Inteiro. E vale a pena. Conhecer o clássico, conhecer o pop, pop, pop que tá na moda, entendeu? Eu acho que essas são maneiras da gente observar um ambiente controlado, né? O livro, a peça de teatro, o filme. Porque observar a vida é básico, né? A tia, eu construo um personagem baseado em gente que eu conheço, sim. Às vezes eu conto para as pessoas, às vezes não. Às vezes a pessoa sabe e diz, minha mãe, não é? Eu digo, linda, é sua mãe. Mas às vezes a pessoa, ninguém sabe. Eu que lembro, fulana falava aquilo, né? Tá certo. Então, assim, vida tá aí. Mas livro, teatro, cinema, se joguem. Vamos então um pouquinho para a prática. E qualquer coisa, se vocês forem lembrando, vocês vão ali pensando ou joga aqui no chat e depois eu faço aqui as perguntas. Eu acho que tem alguma coisa aqui, peraí. Ilona, amo seus vídeos do Dorama no Insta, a Krika colocou. A Krika também escreveu que nossa galera, aproveitem isso, tá vendo, gente? Se ela tivesse essa chance de ir ao teatro, viu, gente? Olha, eu não falo mais nada. E aqui também a Krika pergunta se qual personagem que você fez como atriz que foi um grande desafio e como foi para você vencer as dificuldades que foram apresentadas. Eu fiz um espetáculo que foi adaptado para musical, chamado O Bom Doutor. Esse espetáculo originalmente não é musical. Ele é do Neil Simon, que é um autor bem premiadão lá da Broadway, e um aluno de direção teatral da UFRJ quis fazer a pesquisa dele em teatro musical e ele mesmo traduziu e adaptou. E como é faculdade, não precisa pagar direitos, né? Foi possível para a gente trabalhar com um texto da Broadway. E ele adaptou para musical. Então, eu fazia uma cena que se chamava A Atriz. E nessa cena, uma atriz de uma cidadezinha do interior da Rússia, uma cidade chamada Odessa, ela vai para a capital para fazer um teste com um dos maiores diretores da época, que é o Chekhov. Então, o outro ator fazia o Anton Chekhov, que tem umas peças maravilhosas, uma coisa boa para vocês lerem. Vou fazer uma parte. Procurem as peças do Anton Chekhov. Jardim das Cerejeiras, As Três Irmãs. Ler peça é muito bom. Não só fazer as peças, ler. Ler os grandes clássicos do teatro também. Procurem teatro grego, procurem Sófocles. Enfim, voltando. Essa personagem, Nina Mikhailovna, a Nina se preparou a vida inteira para conseguir uma chance. E ela é super pobre, e na Rússia faz muito frio, e ela ficou 3 dias na fila para fazer o teste para personagem. E ela é bem caipirona, assim, ela é do interior, ela não é das atrizes mainstream, trending, pá, nananã. E aí, quando ela entra toda mal vestida, o diretor olha para ela e acha ela bem... você não vai passar, não. E aí ela tem que primeiro convencer ele a deixar ela fazer o teste, deixar ela fazer o monólogo. Então, é uma batalha entre esses dois personagens. Ele não quer ouvir, ele não quer dar chance, e ela quer fazer. E quando ele dá a chance dela fazer a cena, é uma cena das 3 irmãs.
e ela faz as 3 personagens. Ela faz as 3 irmãs. Então, nessa única personagem, eu fiz a própria Nina, escrita pelo Neil Simon, mas fiz todas as 3 irmãs do Chekhov. A cena era de comédia, mas precisava também emocionar, porque as pessoas precisavam se identificar com a Nina e torcer por ela. Querer que ela pudesse fazer o teste e querer que ela passasse no teste. E no final, o diretor que adaptou, né, para ser musical, amarrou tudo com um número, um solo musical imenso, que ainda tinha um super agudão. Então, assim, eu tinha que fazer rir, emocionar, fazer a Nina, fazer as 3 irmãs e cantar no final! E essa cena era muito linda, muito linda, muito linda. E eu quis trabalhar essa Nina como uma personagem do interior, só que do Brasil, não da Rússia, porque eu estava falando em português. Então, eu trabalhei um sotaque do interior ali de São Paulo. Eu me inspirei muito na Vera Holtz. Então, a Nina, ela falava as coisas, é uma coisa grande, né? A Nina, ela vinha, dizia as coisas e ela queria compartilhar esse sentimento, que era uma coisa que enchia o coração dela de amor. Então, a Nina teve toda uma construção de voz para cantar como a personagem, né? Não para cantar como Ilona. E um corpo cômico, um corpo muito ágil, né? Um corpo que o diretor queria fugir, ela tinha que impedir ele, né? E fechando as portinhas antes dele fugir. Esse foi um grande desafio para mim. Depois que eu peguei o gosto também, não queria mais parar de fazer a Nina. Eu vou colocar um vídeo da Nina em breve para vocês no Instagram. Vocês vão poder conhecer a Nina, porque as filmagens da peça são... Eu acho muito ruim filmagem de teatro, né? Aquela coisa longe, assim, as formiguinhas se mexendo. Eu vou fazer uma Nina fechadinha aqui, adaptada, que eu gosto muito dessa personagem. Enfim. Aproveitem para seguir a Ilona aí no Instagram, gente. Agora, então, vamos lá, parte prática, porque senão a gente vai varar a noite aqui. Vai chegar 10 horas da noite. Quero saber quem foi que decorou algum textinho pequeno para a gente trabalhar um pouquinho essa cena. Vamos começar com a Samira, então? Samira, o que você estudou? Fala para mim, de onde é que você tirou esse texto? Foi você que escreveu? Não, eu escolhi um trechinho do poema Dualismo, do Olavo Bilac. Hora direis ouvir estrelas, Tresloucado amigo. Vamos lá. Pode ler, lê primeiro para mim, lê o pedacinho que você quer. Vamos começar assim. Tá. Não és bom nem és mal, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um largo oceano. É isso. Não és bom nem és mal. Tem um pedaço que eu não entendi. Vives o quê? Lanceando? Vives ansiando em maldições. Ansiando. Pronto, se ajeite toda e leia de novo para mim, para eu poder entender, porque eu ainda não entendi o... Não é que eu não entendi o que você falou, não, tá? Eu não entendi Olavo Bilac mesmo. É meio que uma inconformidade, né? Não sei, é meio como se ele estivesse questionando a natureza humana, as atitudes da natureza humana, como se elas não fossem nem ruins nem boas, elas meio que se contradizem, né? Você lê para mim de novo todo? Não, já tá. Não és bom nem és mal, és triste e humano, vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesse um tumulto e o clamor de um largo oceano. Certo. Vamos fazer a primeira escolha desse eu lírico, né? Quando a gente fala de poesia, de poema, o personagem é o eu lírico. Então, vamos escolher esse eu lírico tá falando de si mesmo ou ele tá falando de outra pessoa, de um terceiro. Vamos fazer essa escolha. O que você quer, Samira? De outra pessoa. É o que eu sinto, parece que ele tá falando de outra pessoa. De outra pessoa, ok. Agora vamos sair do eu lírico, vamos sair do poema e vamos pensar nesse texto em formato de prosa, né? O poema está escrito em versos e a prosa é o texto que a gente está acostumado a ler inteirinho, né? Parágrafos. Então vamos tentar ver esse texto não mais como poema, não mais nessa cadênciazinha de verso, né? E vamos pensar nele como um texto em prosa. Vê se você consegue dizer ele para mim mais fluido, sem a gente pensar. Primeiro verso termina, não és bom nem és mal.
Tan, 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 tan. Pá, 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 pá. Vamos tentar mudar essa música. Não és bom nem és mal, anseia, blá, 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 blá. Sem vergonha, não tem problema se travar no meio, se esquecer. Não tem certo e errado, a gente está experimentando. Não és bom nem és mal. Ai, nossa, sempre sai como uma Fica frase. diferente. É difícil, né? Sem nenhuma emoção, sem nenhuma intenção, só para a gente primeiro tentar tirar essa métrica. Não és bom nem és mal, é isso, é aquilo, blá, 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 blá. Meio corridinho mesmo, só para você conseguir quebrar essa cadência do poema. Não és bom nem és mal, és triste e humano, vive anciano de maldições e preces, como se arder no coração tivesse um tumulto e um clamor de um largo oceano. Ok, foi bem louco, adorei, amei. No final a gente grita gol! Olha só. Então vamos escolher agora uma outra velocidade para falar esse texto, que ele saia também nesse formato de prosa, né? Essa coisa que não tem a cadência da poesia. E vamos pensar assim, vamos pensar que quando você estava falando como poesia, a gente vai chamar de velocidade zero. Seria assim o comum, o normal. Esse corridinho que você fez aí, a mais um, e eu vou te pedir agora uma velocidade que fosse a menos um. Como se você quisesse quase fazer uma câmera lenta. Não és bom, nem és mal, blá, 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 para a gente testar uma outra velocidade. Foi, Samira? Não és bom nem és mal, és triste e humano, vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um largo oceano. Ok. Agora vamos para a velocidade zero de novo, aquela que não era nem tão lenta nem tão rápida, que seria comum. Foi. Não és bom nem és mal, és triste e humano, vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um largo oceano. Ok. Agora vamos escolher. Estou fazendo tudo muito rápido, viu, gente? Porque, né? É a vida aqui na internet. Mas não é tão rápido assim na vida real, não. Vamos escolher algumas palavras que a gente vai chamar de palavras de valor. Algumas palavras que a gente considera que são importantes, que passam uma emoção, que tem um significado, e que a gente pode trazer essa emoção ou esse significado para a forma de falar essas palavras. Então ele começa com não és bom nem és mal, vives ansiando, é isso? És triste e humano, vives És ansiando em maldições triste e e preces. humano. Me propõe primeiro você algumas palavras, e se eu achar que tem outras, ou que é outra, Que talvez ardendo o coração, ardor o coração, ou clamor. podem ser opções, mas eu vou te dar uma dica. Procure sempre os verbos, porque eles indicam a ação, eles indicam um movimento. Então, procure sempre nos verbos essa palavra de valor. Por exemplo, ansiando, vem do verbo ansiar. Ânsia. Olha quanta sensação a gente tem nessa palavra, né? Então, não és bom nem és mal, isso e aquilo, vives ansiando. A minha cara já mudou toda, só para falar ansiando, tá vendo? Porque isso traz uma sensação interna dessa pessoa que está falando. Essa pessoa vai ser você que vai fazer esse poeta, né? Esse eu lírico. Que a gente pode escolher que não seja um poeta, a gente pode escolher que seja uma filha falando para a mãe, uma filha que está percebendo que a mãe está numa situação de vida, que essa mãe de repente se julga muito, se culpa muito, se sente responsável por muita coisa dentro de casa, se sente responsável pelos filhos, pelo marido que foi embora, por não ter dinheiro para pagar a conta de luz, se sente responsável pelos filhos não terem uma escola melhor, uma oportunidade melhor. E você é essa filha que enxerga essa mãe como um ser humano. Porque muitas vezes mãe e pai, principalmente mãe, né, acha que tem que ser perfeita. Que tem que ser assim, nossa, super heroína. E aí, de repente, essa filha tá dizendo pra mãe, calma, né? Você não é nem essa maravilha toda,
Nem essa porcaria toda que você acha. Você também tem um coração, né? Você também tem desejos, você também tem sonhos. Só que a gente vai querer dizer isso com essas palavras que você escolheu. Eu vou pedir primeiro, Samira, para você falar isso de olho fechado. Eu queria saber como é que estão suas pernas. Seus pés estão tocando o chão aí como você tá? Não? Você consegue? Tocar no chão? Você consegue botar a perna para o pé tá apoiadinho no chão? Consigo. Quando a gente faz a conexão, gente, dos pés no chão, a gente cria uma outra relação do nosso corpo com o espaço. A gente coloca a nossa base para funcionar. A base são os dois pés, né? Pousados no chão. E a gente faz uma troca de energia do nosso corpo com o chão. Isso faz a nossa energia interna fluir. Isso contribui para o nosso estado de presença na cena, né? Presença cênica, estar presente. É quando, por mais parado que o ator esteja, o corpo dele está ativo, está pronto para se colocar, para falar, para andar, para correr, para pular, para se abaixar. Então, procurem sempre, quando vocês estiverem estudando ou fazendo uma cena, tá com a base de vocês muito bem colocada, os dois pés pousados no chão. Mesmo que essa cena seja parada em pé. Isso vai dar para vocês outra postura e vai projetar a energia da interpretação de vocês. Vai projetar a voz, vai projetar o olhar e vai conectar vocês, essa parte interna do ator. Vai trazer concentração, vai trazer presença. A palavra certa é presença, mas concentração também ajuda no começo. Então, Samira, você está com os dois pés no chão. Eu vou pedir para você primeiro passar esse texto todo dentro da sua cabeça, sem precisar falar, sem a gente precisar ouvir, de olhos fechados, e sinta como é que está o seu corpo sentado. Sinta se o lugar que você está sentado é macio ou duro, se está fazendo frio ou calor. Quais são os sons que você tem ao redor? Ou seja, se coloque no tempo presente e se relacione com esse espaço. E deixe esse texto ir passando na sua cabeça. Deixe ele passando como se fosse um looping. Acabou, começou de novo, acabou, começou de novo, acabou, começou de novo. E aí você vai deixando as palavras de valor se destacarem. Procure esses verbos, procure essa ação. E agora você vai trazendo o texto baixinho, pequenininho na sua boca. A gente não precisa nem entender o que você está falando. Vai deixando ele vir nesse looping. E vai sentindo o sabor dessas palavras na sua boca. Como é que a sua língua se comporta para cada palavra. Se tem alguma palavra que traz um leve sorriso. Se tem alguma palavra que traz uma respiração mais profunda. Pé no chão. Presença no espaço, no agora. Vai saboreando essas palavras. Agora a gente vai adicionar mais uma camada de sentido. A gente vai trazer essa historinha que a gente criou para essa personagem. O texto ainda passando na sua cabeça, seu pé ainda conectado no chão. O texto ainda vindo para a boca, baixinho. E agora você sabe que esse texto vem de uma filha que está observando essa mãe. Dessa filha que tem uma compreensão da mãe como um ser humano, como uma mulher total, que tem falhas, que tem sonhos. E que a filha vai falar isso com sinceridade para a mãe. Você não é nem boa nem má. Você tem um coração assim assado, você tem seus medos. Quando você sentir que está pronta, nessa mesma posição que você está, não precisa olhar para a câmera. Quero que você deixe o texto vir, para que a gente possa ouvir e entender. Quando você sentir que você está pronta, vai nesse fluxo, deixa a energia fluindo, pé no chão, trocando energia com espaço. Bom nem és mal, és triste humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um largo oceano.
Não és bom nem és mal. Para o próximo verso, eu quero que você procure dentro da sua cabeça o que é que poderia ser. Não és bom nem és mal, és... E aí eu quero ver esse pensamento da personagem acontecendo. O que que é, né? Não és bom nem és mal, né? Mãe, você não é nem a pior pessoa, nem a melhor. Você é minha mãe, poxa. Você lava roupa o dia inteiro, faz comida, vai pro trabalho, volta cansada. É normal. Você às vezes fica nervosa assim. Entenda. Eu te amo. Eu gosto de você. Eu te admiro. Eu quero ver esse pensamento dentro da personagem. Não és bom nem és mal. Toma um tempo. Não se apressa para dizer as próximas palavras. Procura o significado delas antes. Foi, Samira. Não és bom nem és mal. És triste e humano, vive ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesse tumulto e o clamor de um largo oceano. O tumulto e o clamor. Tumulto. Vamos trazer essa imagem para nossa cabeça. Uma imagem de tumulto. É forte, né? Não é calmo isso. Tumulto tem uma certa violência, uma certa agressividade. Tumulto às vezes tem gritos. Clamor. Quando você clama, você está pedindo, mas de uma forma diferente. Um clamor você faz para algo maior. Um clamor geralmente você faz para Deus. Um clamor é uma coisa, é um pedido que vem do fundo da alma. E um largo oceano. É imenso isso, Samira. Esses versos que você escolheu são lindos, lindos. Eles são profundos. Eles falam de emoções grandes, insondáveis, que a gente a gente só passa pela superfície. Imagine olhar para um largo oceano. É imenso, a gente não sabe o que que tem lá no fundo. A gente não sabe o que que tem do outro lado. Antigamente as pessoas achavam que o mundo acabava na linha do horizonte, que se o barco seguisse ali, ele caía no nada e todo mundo morria. Um largo oceano é imenso. Tomo gosto dessas palavras, Samira. Não precisa terminar rápido o texto. Eu sei que a gente fica nervosa, a gente quer falar e terminar e cumprir a tarefa, mas o mais gostoso é o percurso, é o caminho agora. Vai, Samira. Não és bom nem és mal. Uhum. És triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um largo oceano. Só esses últimos, como se arder no lago, blá blá blá. Só esses últimos. Faz de novo para mim. Como se arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um largo oceano. Quando for o arder no coração, eu quero que você faça um movimento bem forte na região do seu peito, na região do seu coração. Eu quero que você pegue sua mão e você massageie e você sinta no seu corpo. Isso. Não é para ficar bonito para a cena, não. É para trazer uma sensação, ok? Pode fazer feio, pode bagunçar a blusa. Então, quando vier o arder no coração, leve o tempo. Se tiver que ter um tempo girando a mão ali, repetindo arder, arder, até você encontrar como é que tá essa palavra. Foi, Samira? Não és bom nem és mal, és triste e humano. Vive ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um ano. Eu quero a sensação do arder, Samira. Você passou rapidinho a mão assim, bem bonitinha, o BTS. Não quero. Eu quero dor, arder, clamor, tumulto. Eu quero que você esfregue essa blusa aí, mulher. Não és bom nem és mal. És triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesse o tumulto e o clamor de um largo oceano. Lindo, Samira. Foi só eu falar do BTS. Ah, meu Deus. Que lindo, Samira. Que bonita, que atriz bonita você é. Nossa, Linda. muito bonita.
Muito, muito Gente, obrigada pela oportunidade de uma atriz estar falando Olavo Bilac para mim. Gente, as internet, tem vida nas internet. Eu achava as internet só besteira. Olha que beleza. Maravilhoso. gente, são 6h10. Eu acho que a gente vai terminar por aqui, né, gente? Tem muita gente com poema, não, eu acho que é só Júlia, né? Poema não, é texto, né? O que era o seu, Júlia? É Shakespeare, né? Então, Vai lá, Júlia, então, Júlia. primeiro, lê para mim branquinho, tá? Lê sem emoção, sem nada, só para eu conhecer as palavras, tá? Tá. É, você diz que ama a chuva, mas abre seu guarda-chuva quando chove. Por isso eu tenho medo. Você também diz que me ama. Muito bom. Você pensou numa forma de falar e quer me mostrar? Ou você só Eu não decorou? sei. Eu só peguei só, porque eu não. Tipo assim, eu não tava querendo pegar uma coisa feliz, né? Como eu já falei que eu tenho dificuldade. Então eu quis pegar uma coisa que podia pegar mais sentimento, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Aí eu não sei. Aí eu não sei, pode ser a pessoa tava clara, não sei. Quais são suas impressões sobre essas palavras? A pessoa que tem receio na outra, né? Que não confia muito. Não confia muito no sentimento da outra pessoa. Por que você acha que ela não confia? É por causa que ela fala que, tipo, que ela tem medo, porque a outra pessoa fala que ama as outras coisas, mas não demonstra. Pelo que a gente pega aí no texto, a pessoa tem uma contradição entre o que ela fala e o que ela faz, né? Você fala Uhum. que você gosta da chuva, mas você abre o guarda-chuva. Quer dizer, se você gosta da chuva, você não tinha que ficar se molhando, né? Tomando banho de chuva, né? É como se eu dissesse pra você: ai, gente, eu amo fazer preparação de ator, mas hoje eu não quero fazer, não. Tchau. Então ia ficar meio, né? Fica contraditório. Então, mas, para essa pessoa dizer que não confia no sentimento da outra, que tem receio do sentimento da outra, é porque ela gosta da outra, né? E se ela não gostasse, ela não ia se importar, né? Quando uma É. pessoa não faz nenhuma diferença na minha vida, tanto faz pra mim, gente. Se ela não é coerente entre atitudes e palavras dela, se ela chega atrasada, se ela faltou aula, tô nem aí. Agora, se eu gosto da pessoa, sendo que esse gostar pode ser paixão, né? Tô apaixonada, pode ser um gostar de amigo, pode ser um amor de família, né? Ele pode ser meu irmão. Esse personagem pode estar falando isso pro irmão, pra irmã. Pô, você diz isso, mas não. Você gostaria de escolher a vertente da sua personagem, que amor a sua personagem tem por esse outro personagem, ou você quer que eu escolha? Ah, pode escolher, mas eu acho que eu não ia querer muita coisa de namorado, não. Porque eu sou muito boa nessas coisas, não. Ah, é o que você é pior? Então vamos fazer o que você é pior, porque aí Não? você aprende uma coisa nova. Sabe por quê? Porque aí você tira esse medo, entendeu? Porque quando a gente acha que a gente é ruim numa coisa, a gente tem medo de fazer essa coisa, porque a gente vai se expor, vai pagar mico, vai Uhum. travar. Então, bora aproveitar que a gente tá aqui, né, no celular, que é um negócio pequenininho, entendeu? Melhor do que quando você estiver no Maracanã, fazendo o seu Shakespeare para todo mundo. Esse dia há de chegar com fé em Dionísio, minha filha. Então, olha No só. Maracanã eu não sei, mas no Teatro Grego da Grécia estaremos lá, né? Entendeu, gente? Atena é logo ali, galera. Olha só, gente. Vamos escolher, então, vamos escolher que essa personagem, que o amor dela é um amor romântico, então, tá? Vamos escolher que ela é apaixonada por outra pessoa, por essa pessoa com quem ela tá falando, e que. Sabe quando você chegou naquele ponto da paixão? Não, você não sabe. Você não sabe! Mas vamos fingir que você sabe! Sabe aquela hora que você tá de saco cheio já de estar apaixonada? Tem uma hora que você tá de saco cheio. Porque tem uma hora que você já tá apaixonada há um bom tempinho, assim, sabe? Você já gosta da pessoa. Você já superou o medo de mostrar pra pessoa que você gosta. Então você já demonstrou, você já fez a sua parte. Você já, tipo, já foi legal com a pessoa, já foi bem gentil, já fez favores,
né, já fez uma hidratação no cabelo com creme de manteiga de carité, especialmente para encontrá-la, entendeu, gente? Já fez a sua parte. E chega uma hora que você meio que já fala na cara, né? Olha só, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você marca de ir no cinema comigo e não vai. Seu problema é que a gente está conversando no WhatsApp, você me deixa no vácuo, né? Eu vejo que você visualizou, os tracinhos ficam azuis e você não me responde. O problema é que eu não posso confiar em você. Você fica dizendo que você gosta de mim, mas você não age de acordo. Então, né? Essa fala, a gente vai trabalhar ela como se ela fosse um ultimato. Aquela hora assim, ó. Falou, virou e foi embora. É aquela Ah, tá, última coisa que você. achei que era Vingadores, ah. Ah, é. Aquele ultimato no sentido, né? Te disse aqui, ou vai ou desce, né? Ou você pega a mensagem, ou acabou, não tem mais para onde correr. Então a gente vai trabalhar, sim, uma cena que fala de romance, mas a gente vai trabalhar de um ponto de vista onde esse romance está ameaçado. Então, qual é o conflito dessa cena? Eu gosto de você, mas eu não acredito que você gosta de mim. É muito importante, gente, quando vocês forem estudar uma cena, uma peça inteira, uma falinha do personagem, que vocês encontrem ou que vocês estabeleçam qual é o conflito. Qual é o conflito dessa cena? Qual é o conflito da minha personagem? O que é que ela quer, mas não pode? O que é que ela quer, mas não pode ter? O que é que ela quer, mas não consegue fazer? O que é que ela quer, mas o outro vilão foi e tirou dela? O conflito, ele trata de forças opostas. Então, se a gente imaginar um elástico, a gente vai ter uma mão puxando para um lado, outra mão puxando para outra. E esse elástico fica tenso. Enquanto ele está tenso, ele vibra, ele tem energia. A mesma coisa com a história, com a cena. Enquanto tem conflito, tem tensão. A cena vibra, a história vibra. Então as pessoas querem assistir. Elas têm interesse. Então, o conflito é uma coisa primordial para a história ser interessante, para a cena ser interessante. Então, o seu personagem tem que ter conflito, ele tem que ter o conflito dele, no mínimo que seja. Ah, mas o escritor é ruim, fez mal. Vou inventar o conflito da minha personagem. No seu caso, querida, você pegou Shakespeare, né? William. William é brother. William me pedia dicas direto. Eu falava para ele, faz a história do Romeu e Julieta assim. E ele seguiu minhas dicas e tá aí, bombando, estourado. Então, assim, o Shakespeare, ele já dá o conflito aí de cara para você, sem a gente nem saber se é homem, se é mulher, mas ele já dá um conflito. Eu não sei se eu posso acreditar em você, porque você fala uma coisa e faz outra. Então, vamos trabalhar esse conflito na sua forma de falar. E vamos pensar que a motivação é romântica, tá? Mas a cena não é necessariamente romântica. Ela não está se declarando. Ela não está sendo melosinha. Ela tem uma motivação romântica, porque ela é apaixonada pela outra pessoa. Mas essa cena é mais um ultimato. É mais assim, ó, vou te dar a real aqui. Essa é a última coisa que eu vou te dizer. Eu não sei se eu confio em você, porque você diz que ama a chuva, mas abre o guarda-chuva. Você fala uma coisa e faz outra. Então, vamos primeiro trazer essa sensação e depois a gente vai escolher algumas palavras importantes para a cena. É contigo, Júlia. Você diz que ama chuva, mas abre o guarda-chuva quando chove. Por isso eu tenho medo. Você também diz que me ama. Então, vamos dividir em duas partes. Vamos dividir. Você diz que ama chuva, mas abre o guarda-chuva quando chove. E outra parte, por isso eu tenho medo. Você também diz que me ama. Então, a primeira parte, vamos trabalhar com mais energia, mais chateada, mais. É a última. Olha só como você é cara de pau. Você diz que ama a chuva e abre o guarda-chuva quando chove. Né? Você é muito louca, minha filha. Você. Então, essa primeira parte a gente vai trabalhar com mais energia, mais para fora. Pensa que a pessoa tá bem na tua frente aí, que você vai jogar isso para ela. E a segunda metade, a gente vai trazer mais para dentro, mais reflexivo, porque dói. Porque você tem medo. Porque ela também diz que te ama, né? Então, provavelmente não ama, né? Então, vamos trazer isso? Vamos trazer duas cores diferentes
É contigo, Júlia, vai lá. Você diz que ama a chuva, mas abre o guarda-chuva quando chove. Por isso eu tenho medo. Porque você também diz que me ama. Eu quero que a gente diferencie mais, quero sentir mais diferença. Ah, Ilona, mas vai ficar exagerado, falso. Vamos fazer exagerado primeiro, para encontrar esse lugar. Então, assim, mais exagerado na parte que tá chateada e mais exagerado na parte que tá triste, ok? Você diz que ama a chuva, mas abre o guarda-chuva quando chove. Por isso que eu tenho medo. Porque você também diz que me ama. Aí eu quero que, depois do por isso que eu tenho medo, eu quero que você mostre que você tem medo de dizer a próxima frase. Sabe vergonha? Eu, pelo menos, já tenho vergonha. Eu tenho 32 anos e eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de chegar na cara da pessoa que eu gosto e dizer assim: você disse que gosta de mim, né? Nossa senhora, se eu for fazer isso, filha, você vai ver, vai ser bochecha rosa para um lado, olhando para baixo do outro. Isso, amor é um negócio de maluco, viu? Então, assim, eu quero que você mostre pra gente que você tem medo dessa última coisa que você vai dizer. Você tem medo de dizer que você tem medo. Porque dá vergonha, porque é a sua intimidade. É a intimidade dessa personagem, sabe? É se mostrar tanto dizer isso, sabe? É diferente. Tem uma outra respiração. A respiração é aqui em cima, sabe? É pertinho do coração mesmo. Parece que o pulmão aperta o coração assim e. Você diz que ama a chuva, mas abre o guarda-chuva quando chove. Por isso, eu tenho medo. Porque você também diz que me ama. Muito bonito, Júlia. Vocês são Ai, tão que bom. bonitas. Vocês têm corações Ai, lindos. obrigada. Vocês vão ser atrizes maravilhosas. Oh, meu Deus. Estou emocionada. Ai, muito obrigada. Sheila, eu quero botar todas Fiquei num potinho atrasada. e trazer para minha casa. Não, são minhas. A gente divide. Tem que dividir com a Michelle, com o Johan, com o Tauan, com um monte de gente. Ô, A gente vai gente, que dividir. coisa linda. Ilona, nossa, muito, 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 muito obrigada. Super obrigada mesmo. Desculpa a gente ficar tanto tempo. Acabou, né? Que a gente foi indo. Imagina. Mas eu adorei. Eu falo muito também, gente. Eu falo pra caramba. Gente, foi, né, muito obrigada mesmo. Eu acho que as meninas que puderam experimentar um pouquinho, né, na prática, viram, né, conseguiram experimentar ali. A galera que estava vendo, eu acho que consegue, é isso que a gente sempre fala. Assistam que vocês aprendem pra caramba a beça. Então, né, eu espero que vocês também, né, tenham curtido tanto quanto a gente curtiu. E é isso, assim, muito obrigada, Ilona, assim, do parceirona, brigadão Gente, mesmo, assim. sou eu que agradeço a confiança, né? Porque a gente que é ator, se colocar na mão dos outros, na frente de todo mundo, eu sei como é que é isso. Então, agradeço muito vocês terem confiado em mim, mesmo sem me conhecer. Agradeço vocês confiarem na indicação da Michelle. Ah, mas a gente, ó, tudo culpa da Michelle. Qualquer coisa a gente pegava a Michelle. Mentira. Espero poder ver vocês no palco em breve, assim que a pandemia permitir. Quero ver vocês fazendo as aves. Eu adoro esse texto. Se Deus quiser, ano que vem. Vamos Então com tá bom, tudo. gente. Muito obrigada. Ai, Fiquem muito bem, se obrigada. cuidem. Brigadão, Muito brigadão mesmo. obrigada. Beijo.